Tanto numa história de semana passada, quanto em acontecimentos de centenas de anos atrás, conseguimos ver que a história sempre possui mais de uma perspectiva. Só que geralmente a perspectiva rival não é relevada. Agora, com o jornalismo, o cinema, a arte e principalmente a ascensão dos oprimidos na sociedade, sempre temos a oportunidade de ver a perspectiva oposta, onde o herói se torna vilão e o vilão herói. Olá, eu sou o PHD, seja muito bem-vindo ao Como Vai a Vida, o canal com a sua pequena dose semanal de lucidez. No vídeo de hoje eu vou falar sobre conflito, mas ao mesmo tempo guerra e até um pouco de misoginia, misandria. Ou então, basicamente, o que abrange todos esses é simplesmente você conseguir ver a perspectiva do seu inimigo ou rival, independentemente, né? Se já gostou de um tema como esse, ou de mais temas que fazem você abranger a sua mente e conseguir ver mais a perspectiva alheia em todos os sentidos, e não só num sentido sinuoso e de conflito, se inscreva aí. Bom, a primeira coisa foi até a thumb aí, né? Que é a morte do MC Kevin, que, bom, começou com uma história trágica, que todo mundo se simpatizou, ou melhor, se simpatizou, né? Porque a maioria das pessoas, certeza que se simpatizou ou por aprovação social de que, tipo, uma pessoa famosa morreu, é melhor prestar condolências, principalmente mulheres, inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no izinho. Mas também pelo fato de as pessoas se simpatizarem, não por quem ele era. Até porque se você vê a história de como ele morreu e por que ele acabou caindo do prédio lá, você sabe que ele não era uma boa pessoa. Pelo menos não uma das melhores. Mas sim simpatizava com o que as pessoas achavam que ele era, ou com a fama que ele possuía, ou com a carreira, ou simplesmente com as músicas que ele fazia. Ou ainda mais, poderiam se simpatizar assim com o que ele era, mas isso é mais abrangente ao povo ali da mesma situação que ele, que começou como, por exemplo, um garoto de favela, ou alguém exatamente como ele que era um ex-bandido e depois acabou se tornando músico. Mas a primeira questão aí, que usando o exemplo do MC Kevin, que eu quero passar é o seguinte: muitas vezes as pessoas se simpatizam só pelo que ouvem e não pelas histórias inteiras. Aliás, muito, né? É disso que se alimenta fake news, por exemplo. O segundo exemplo que eu vou estar colocando aqui é sobre a operação que teve ali no Rio, que acabou com 20 e poucos mortos, sendo entre eles 2 pessoas inocentes e um policial, se eu não me engano, e o resto eram bandidos, realmente. E ainda viralizou, talvez, o vídeo daquela mãe que ficou realmente muito perplexa, vamos dizer, né? Com a situação de o filho dela ter sido morto numa operação policial. Mas ao mesmo tempo que uma semana antes ela tava lá brincando, dançando com um AK-47 na mão, ou aparentemente um fuzil de assalto tão letal quanto, né? Na perspectiva dessa mãe aí, ela acha que ela está certa e o filho dela era o herói, enquanto a polícia é o vilão. Inclusive, você vê muita gente de situações aí que não são exatamente bandidos, mas talvez que convivam com ou moram em favelas e coisas assim, que se simpatizam muito mais com os bandidos do que com a justiça. Até porque algumas vezes o senso de moral desse povo assim de quem manda no morro é muitas vezes mais eficaz até do que a justiça. Por exemplo, uma coisa que, olha, me pegou de surpresa foi o senso de anti-estupro que se tem, por exemplo, em favelas e coisas do tipo. A questão é, se a mãe acha que o filho dela foi o herói e vilão, nós temos que pensar mais abrangentemente ainda. Que não só essa mãe acha, ou então a mãe e seus parentes de bandidos, e sim aqueles que convivem com ele. Talvez você já tenha notado que um bandido raramente tem amigos que não se envolvam com drogas, com crime, ou pelo menos coisas que não sejam socialmente bem vistas. Lembre-se, o ser humano é um ser vivo social. Você é um indivíduo e faz parte de um coletivo. Então, por isso, ao mesmo tempo que você é parte da definição do coletivo, o coletivo te define. Passem a notar aí que geralmente bandido ou então gente que mexe com coisas ilícitas aí, sempre acaba se segregando as pessoas que se limitam a usar esse tipo de coisa e raramente falam com as outras pessoas. Bom, esses dois exemplos aí foi mais para chamar a sua atenção e para mostrar que muitas vezes a gente enxerga como o vilão como herói e vice-versa. Mas acho que depende muito da perspectiva.
e principalmente que as pessoas muitas vezes não sabem da verdade. Agora vamos colocar aí realmente o prato principal na mesa, que é a Segunda Guerra Mundial. Mas levando em consideração ainda essa história de ver vilão como herói e vice-versa, a gente tem aí, vamos dizer mais especificamente, Segunda Guerra Mundial, no quesito Estados Unidos versus Japão. Vamos pegar alguns exemplos do cinema. A gente tem ali, deixa eu ver o filme, A Conquista da Honra, que releva bastante ali a batalha que teve numa ilha do Japão contra os americanos, em que realmente releva assim como os americanos sendo os heróis, os conquistadores e tudo mais. Claro que é um filme feito por americanos. O Pearl Harbor, que mostra, obviamente, o ataque a Pearl Harbor, só que de uma maneira muito mais de perspectiva em primeira pessoa, assim como realmente não é uma manchete de jornal, e sim você está sendo bombardeado ali. Mais uma vez, um filme americano, e só que nesse caso não é exatamente exaltar o americano, e sim denegrir a imagem do japonês. Ao mesmo tempo que também temos alguns filmes japoneses que fazem o contrário, que é justamente, por exemplo, aqui O Dia Mais Longo do Japão, que na verdade é mais uma menção honrosa, que mostra tipo um pouco da crueldade americana com as histórias de Hiroshima e Nagasaki. Não que o Japão estivesse certo na Segunda Guerra, mas é aquela coisa, né? Não existe certo ou errado na guerra. Claro, Segunda Guerra Mundial a gente tem um bom exemplo ali de que essa é uma exceção, já que a gente teve o Holocausto e tudo mais. Mas, no geral, você pega outras guerras aí, Troia, 100 anos, Guerra Fria e tudo mais, são geralmente cada um vê o seu ponto de vista e depois acaba por revelar se você acha aquilo heróico ou vilanesco, vamos dizer. E talvez um bem pesado, mas esse é um filme de anime, não é realmente um filme live action ali, é o Túmulo dos Vagalumes, feito ali nos anos 80, se não me engano, que conta a história de dois irmãos, assim, cuja família foi morta ali nos ataques americanos e tal, e realmente releva os americanos como sendo os vilões da história. Falando ainda em guerra, a gente tem uma menção honrosa também à Primeira Guerra Mundial na perspectiva alemã, porque até um dos principais motivos que ocasionou a Segunda Guerra Mundial foi o rancor dos alemães, devido principalmente à França, por causa daqueles acordos que eram até meio opressivos, e não que tudo fosse culpa da Alemanha na Primeira Guerra, mas ela foi basicamente sentenciada pelos erros de todo mundo. Temos ainda também aquele velho exemplo de homens versus mulheres, assim, que tá muito em alta por causa de ondas como, por exemplo, o feminismo ou MGTOW, em que se vê basicamente quem é o mais oprimido da sociedade ou quem tem mais privilégios e tudo mais. Um dia eu ainda faço um vídeo colocando na mesa, literalmente, todos os privilégios e desvantagens de cada gênero, mas não é para hoje. A questão é que muitas vezes você simplesmente consegue ver a sua perspectiva, você como homem tem os seus desvantagens e vantagens, mas você não vê que as mulheres também têm suas desvantagens e vice-versa. Não se tem mais aquela sensação de que homens e mulheres devem andar junto tanto por causa da onda LGBT e tal, mas sim por causa que um acaba por descontar os outros o rancor de seu passado. Uma coisa que eu tava lendo até esses dias sobre uma das coisas que faz o feminismo fazer as mulheres pensarem é que elas não devem se recuperar de traumas do seu passado. Por exemplo, se uma mulher é molestada, estuprada quando era criança, o feminismo basicamente diz que você não deve superar isso, deve guardar esse rancor e guardar ele para mais tarde, quando o próximo homem for lá e te molestar, caso alguma coisa aconteça com você anos depois. Mas também, levando em consideração todos os exemplos já que eu coloquei aqui, exceto o último, já que não tá, vocês vão entender, é que quando a pessoa morre, obviamente porque ela morreu, ela sempre vai ser a vítima da história e, portanto, ela sempre vai ser inocente. A questão é que você ser vítima de algo que aconteceu com você não faz de você inocente de todas as outras coisas. O do MC Kevin é bastante exemplar aí, que, bom, praticamente a cena antes dele morrer foi quase, sei lá, uma cena de Inferno de Dante. A cena da mãe totalmente putaça com a população e principalmente com a polícia, mas ao mesmo tempo que ela provavelmente apoiava o filho a se envolver com o crime. O Japão contra os Estados Unidos, o que muita coisa que motivou um ao outro. Os Estados Unidos foi vingança a Pearl Harbor.
enquanto os japoneses foi o orgulho do país. Inclusive, aquele filme que eu citei, O Dia Mais Longo do Japão, mostra a desconstrução dessa imagem. Não, mas agora que eu tava pensando aqui, dá pra colocar um pouco o último exemplo de homens versus mulheres, em que dá pra colocar outra conclusão importante, que é o seguinte: uma pessoa, ela é inocente a menos que seja declarada culpada, ou seja, ela é inocente até que se prove o contrário. No último exemplo, ocorre bastante o contrário, em que se tenta colocar na cabeça das pessoas em que uma pessoa é culpada a menos que se prove inocente. Deixe aí nos comentários que exemplo de culpados até que se declarem inocentes que você já pensou aí em primeiro lugar. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembre-se sempre, o amor e o ódio nos levam pelo mesmo caminho. Se inscreva para mais vídeos como esse, deixem seu like. E também, só mais uma coisinha que eu tava quase esquecendo aqui, que é o seguinte: existem múltiplos usos de você entender a perspectiva alheia. Você não exatamente precisa perdoar outra pessoa por isso, ou achar que ela está certa no que ela acha. Mas conhecimento é poder sempre. Pense mais sobre o que as outras pessoas pensam. Quem sabe assim você não começa a mudar as pessoas à sua volta. Bom, até semana que vem.